Jovem grávida é expulsa de casa, mas anos depois o filho muda sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol mal havia nascido, quando Helena sentiu o peso da mochila em suas costas, contrastando com o vazio que crescia em seu peito. Aos 17 anos, ela atravessava o portão de casa pela última vez, carregando consigo apenas algumas roupas amassadas e um pequeno envelope branco escondido entre elas. Suas mãos tremiam enquanto segurava a alça da mochila, tentando conter as lágrimas que teimavam em escorrer pelo rosto ainda jovem. A rua estava deserta naquela manhã de outono, e o silêncio parecia amplificar cada pensamento que atravessava sua mente confusa. O que tinha feito de errado? Por que seus pais, que sempre foram tão amorosos, agora a olhavam com tanto desprezo? As palavras duras de sua mãe ainda ecoavam em seus ouvidos. Você envergonhou nossa família. Não podemos mais te aceitar aqui. Helena caminhou sem destino, pelas ruas do bairro onde cresceu, passando pela escola onde estudava até semana passada, pelo parquinho onde costumava brincar quando criança, pela padaria onde seu pai comprava pão fresquinho todos os domingos. Cada lugar guardava uma memória que agora parecia pertencer a outra vida, uma vida que tinha acabado abruptamente na noite anterior. A jovem parou em frente a uma vitrine, observando seu reflexo no vidro embaçado. Sua mão instintivamente pousou sobre a barriga ainda imperceptível, onde crescia uma vida que mudaria sua existência para sempre. O ultrassom guardado na mochila era a única prova concreta dessa nova realidade. 17 anos grávida e agora sem teto. A magnitude de sua situação começava a pesar sobre seus ombros como uma âncora. Na praça central da cidade, Helena sentou-se em um banco, tentando organizar seus pensamentos e planejar seu próximo passo. O dinheiro que tinha economizado de alguns trabalhos temporários não duraria muito tempo. Precisava encontrar um lugar para ficar e um emprego, rapidamente. Seu filho dependeria exclusivamente dela agora. Enquanto observava as pessoas, passando apressadas em suas rotinas matinais, Helena notou uma senhora que a observava do outro lado da praça. Dona Marta, a vizinha que sempre teve um sorriso gentil para ela, parecia diferente naquela manhã. Havia algo em seu olhar que Helena não conseguia decifrar. Uma mistura de satisfação e culpa que, anos mais tarde, faria todo sentido. O celular de Helena vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Laura. "Onde você está? Fiquei sabendo o que aconteceu. Posso te ajudar?" Helena hesitou antes de responder. Não queria envolver mais ninguém em seus problemas, mas também sabia que precisaria de ajuda. Depois de alguns minutos, respondeu com um endereço. Laura chegou à praça meia hora depois, ofegante e preocupada. Sem fazer perguntas, abraçou a amiga com força. "Vem comigo", disse ela pegando a mochila de Helena. "Minha tia trabalha em um abrigo para jovens. Não é o lugar mais confortável do mundo, mas é seguro e você terá um teto sobre sua cabeça, enquanto pensamos no que fazer." Durante o trajeto até o abrigo, Helena permaneceu em silêncio, absorvendo a realidade de sua nova vida. O ônibus atravessava a cidade, levando-a para um bairro que ela nunca tinha visitado antes. Pela janela, via os prédios ficarem mais simples, as ruas menos arborizadas, a vida mais crua. O abrigo ficava em uma casa antiga, com paredes descascadas mas limpas. Na recepção, uma mulher de meia idade, que se apresentou como assistente social Carmen, recebeu Helena com um olhar compreensivo. Não era a primeira jovem grávida que chegava ali, e certamente não seria a última. "Aqui você terá um lugar para dormir, alimentação e acompanhamento médico", explicou Carmen, mostrando o quarto que Helena dividiria com outras duas jovens. "Também oferecemos cursos profissionalizantes. A única regra é que você precisa estudar ou trabalhar. Não podemos te manter aqui indefinidamente, mas vamos te ajudar a construir um caminho." Naquela primeira noite no abrigo, deitada em uma cama estreita com lençóis gastos mas limpos, Helena chorou silenciosamente. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas também de alívio por ter encontrado um lugar seguro e de medo do futuro, incerto, que ela guardava.
Sua mão novamente encontrou sua barriga e ela fez uma promessa silenciosa ao bebê que carregava. Nós vamos conseguir. Eu não sei como ainda, mas vamos conseguir. Os dias no abrigo seguiam uma rotina rigorosa que, aos poucos, foi se tornando o novo normal para Helena. Acordar cedo, tomar café com as outras moradoras, participar das atividades obrigatórias e, principalmente, procurar emprego. Carmen, a assistente social, havia conseguido uma vaga para Helena em um curso de confeitaria básica, que acontecia todas as manhãs em um centro comunitário próximo. Entre uma aula e outra, Helena se pegava observando suas colegas de abrigo. Cada uma carregava sua própria história de superação. Havia Marlene, que fugira de um relacionamento abusivo. Joana, abandonada pela família ao assumir sua orientação sexual. E Rita, que sonhava em ser professora, mas precisou interromper os estudos para trabalhar. Todas elas, de alguma forma, estavam recomeçando. Foi durante uma dessas manhãs de curso que Helena conheceu Dona Zefa, uma senhora que vendia salgados na porta do centro comunitário. Após algumas conversas durante os intervalos, Dona Zefa ofereceu a Helena um trabalho de meio período em sua pequena lanchonete. Não posso pagar muito, explicou a senhora, mas você pode aprender na prática o que está estudando no curso. O primeiro salário de Helena foi quase inteiramente investido em um pequeno caderno, onde ela começou a anotar suas receitas e sonhos. Entre uma página e outra, guardava também as imagens do ultrassom, que agora revelavam um menino. Nas noites silenciosas do abrigo, ela conversava com seu filho ainda em formação, contando sobre seu dia e compartilhando seus planos para o futuro. Carmen notou a dedicação de Helena e começou a dar-lhe mais responsabilidades no abrigo. Você tem um dom natural para a organização, disse a assistente social após ver como Helena havia reorganizado a despensa da casa. E mais importante, você tem empatia. Isso é algo que não se ensina. Com o passar dos meses, a barriga de Helena crescia junto com sua determinação. Ela começou a guardar cada centavo que conseguia, sonhando com o dia em que poderia alugar um pequeno espaço só seu. As outras moradoras do abrigo se revezavam doando roupas de bebê e compartilhando conhecimentos sobre maternidade. Em uma tarde particularmente difícil, quando a saudade de casa apertou mais forte, Helena encontrou um bilhete anônimo em sua cama. Sua força inspira todas nós, dizia a mensagem em uma caligrafia delicada. Aquelas palavras simples foram como um bálsamo para seu coração machucado. Ela não estava sozinha. O trabalho na lanchonete de Dona Zefa prosperava. Helena havia sugerido incluir alguns doces no cardápio e o sucesso foi imediato. Seus brigadeiros e bolos de pote logo se tornaram os produtos mais vendidos do estabelecimento. Dona Zefa, impressionada com o talento da jovem, aumentou seu salário e começou a ensinar-lhe os segredos da administração de um pequeno negócio. Uma manhã, enquanto limpava as mesas da lanchonete, Helena ouviu uma conversa entre duas clientes, que mudaria sua perspectiva. Elas falavam sobre um programa de microcrédito para mulheres empreendedoras. Helena anotou todas as informações e naquela mesma tarde procurou Carmen para pedir orientação. É uma ótima ideia, incentivou Carmen, ajudando Helena a preencher os formulários necessários. Mas você precisa ter um plano de negócios bem estruturado. Que tal começarmos a trabalhar nisso juntas? As noites que antes eram dedicadas apenas ao descanso, agora se dividiam entre estudos de gestão financeira e planejamento estratégico. Helena descobriu que tinha uma facilidade natural para números, algo que nunca havia percebido durante seus anos escolares. Cada novo conhecimento era como um tijolo na construção de seu futuro. Em seu quarto no abrigo, Helena começou a criar um mural de inspiração. Nele, colou recortes de revistas com imagens de confeitarias, mulheres empreendedoras e bebês sorridentes. Ao centro do mural, escreveu em letras grandes: Nossa história está apenas começando. Era sua forma de lembrar que, apesar de todas as dificuldades, havia esperança. O choro do bebê ecoou pela pequena enfermaria do hospital público, anunciando a chegada de Miguel ao mundo. Helena, exausta mas radiante,
segurou seu filho pela primeira vez, sentindo como se todo o universo coubesse naquele pequeno ser de 3,2 quilos. O momento que tanto temeu se transformou na mais pura manifestação de amor que já havia experimentado. Dona Zefa, que se tornou uma segunda mãe para Helena, estava lá, segurando sua mão durante todo o trabalho de parto. Carmen também apareceu, logo depois, trazendo um pequeno urso de pelúcia e notícias animadoras sobre a aprovação do microcrédito que Helena havia solicitado. Mas naquele momento, tudo que importava era o pequeno Miguel, com seus olhos curiosos e mãos minúsculas que se agarravam fortemente ao seu dedo. Os primeiros dias como mãe foram uma montanha-russa de emoções. O abrigo havia preparado um pequeno espaço especial para Helena e Miguel, com um berço doado por uma instituição de caridade. As outras moradoras se revezavam para ajudar, permitindo que Helena descansasse entre as mamadas e se recuperasse do parto. Foi durante uma dessas noites de vigília que Helena começou a planejar seu futuro com mais clareza. Enquanto ninava, Miguel rabiscava em seu caderno ideias para sua própria confeitaria. Não seria apenas um negócio, mas um espaço acolhedor onde outras mulheres em situação similar à sua poderiam encontrar oportunidades de trabalho e recomeço. O microcrédito aprovado não era muito, mas com as economias que havia feito trabalhando na lanchonete de Dona Zefa, Helena conseguiu alugar um pequeno quarto com banheiro em uma pensão familiar. A proprietária, Dona Amélia, encantou-se com Miguel e ofereceu um desconto no aluguel em troca de alguns doces para seu café da tarde. A rotina na pensão era desafiadora. Helena acordava antes do sol para preparar os doces que vendia em uma pequena banca próxima a um terminal de ônibus. Miguel ficava aos cuidados de Dona Amélia, que se deliciava em fazer o papel de avó postiça. Entre uma fornada e outra de brigadeiros, Helena fazia contas, planejava cardápios e sonhava com seu próprio espaço. Uma manhã, enquanto organizava sua banca, Helena conheceu Sandra, uma executiva que sempre passava correndo para pegar o ônibus. Naquele dia, Sandra parou para comprar alguns doces e ficou impressionada com a qualidade dos produtos e com a história de Helena. "Você já pensou em fornecer para eventos corporativos?" perguntou, entregando seu cartão de visitas. A oportunidade surgida daquele encontro casual abriu novas portas. Sandra não apenas começou a encomendar doces para as reuniões de sua empresa, mas também indicou Helena para suas amigas e colegas de trabalho. Logo, os pedidos começaram a aumentar e a pequena cozinha da pensão já não era suficiente para atender a demanda. Miguel crescia forte e saudável, enchendo a vida de Helena com seus sorrisos e primeiras descobertas. Cada pequena conquista do filho era celebrada como uma vitória pessoal. Quando ele começou a engatinhar, transformou a rotina de produção de doces em uma verdadeira aventura, exigindo que Helena adaptasse seu espaço de trabalho para mantê-lo seguro e entretido. Foi durante esse período que Helena recebeu sua primeira grande encomenda, um casamento para 300 convidados. O pedido veio através de Sandra, que havia recomendado seu trabalho para uma importante cliente. O valor do contrato seria suficiente para dar entrada em um pequeno ponto comercial que Helena havia descoberto próximo ao terminal. A notícia da encomenda especial circulou rapidamente pela pensão. Dona Amélia ofereceu sua cozinha para ajudar na produção, e outras moradoras se voluntariaram para auxiliar. Em troca, Helena prometeu ensinar suas receitas e técnicas. Era sua forma de retribuir o apoio que recebia e, ao mesmo tempo, começar a realizar seu sonho de ajudar outras mulheres. Enquanto trabalhava nas delicadas flores de açúcar que decorariam o bolo de casamento, Helena observava Miguel brincando com blocos coloridos no tapete da sala. Seu filho estava prestes a completar 1 ano, e ela já não era mais aquela adolescente assustada que saiu de casa com uma mochila nas costas. A dor da rejeição familiar ainda estava lá, guardada em algum lugar de seu coração, mas agora havia algo maior, a certeza de que estava construindo seu próprio caminho. A inauguração da Doce Sonhos, primeira confeitaria própria de Helena, aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado. O pequeno espaço, pintado em tons suaves de azul e amarelo,
Tinha apenas 4 mesinhas, um balcão refrigerado e uma cozinha modesta. Mas para Helena, era um palácio. Miguel, agora com quase 2 anos, corria entre as mesas com um pequeno avental que Dona Amélia havia costurado especialmente para a ocasião. Sandra, a executiva que se tornara uma importante aliada, organizou um café da manhã especial para apresentar o espaço às suas amigas empresárias. O evento era pequeno, mas estrategicamente importante. Entre um brigadeiro e outro, Helena compartilhava não apenas suas delícias, mas também sua história de superação, conquistando a simpatia e o interesse das convidadas. Foi durante esse café da manhã que Helena conheceu Beatriz, uma professora universitária especializada em projetos sociais. Beatriz ficou particularmente interessada na ideia de Helena de transformar a confeitaria em um espaço de oportunidades para outras mulheres. "Você já pensou em estruturar isso como um projeto social?" perguntou enquanto saboreava um café, com um pedaço de bolo de cenoura. A conversa com Beatriz plantou uma semente que logo começaria a germinar. Nas semanas seguintes, enquanto a confeitaria ganhava seus primeiros clientes regulares, Helena começou a receber currículos de mulheres em situação de vulnerabilidade, encaminhadas por Carmen e outras assistentes sociais da região. Entre as candidatas estava Júlia, uma jovem mãe que fugia de uma situação familiar complicada, lembrando muito a própria história de Helena. Sem pensar 2 vezes, Helena a contratou como auxiliar de cozinha. "Aqui você vai aprender mais que receitas", disse Helena, entregando-lhe um avental limpo. "Vai aprender que sempre é possível recomeçar." O pequeno Miguel, que crescia esperto e observador, transformou a confeitaria em seu playground particular. Seus desenhos coloridos enfeitavam as paredes, e ele tinha o costume adorável de recepcionar os clientes com sorrisos e abraços espontâneos. Sua presença constante dava ao lugar um ar acolhedor de lar, que os clientes adoravam. Uma tarde, enquanto ajudava Miguel com seus desenhos, Helena recebeu uma visita inesperada. Era sua antiga professora de português do ensino médio, Dona Clara, que havia reconhecido seu nome em uma reportagem local sobre pequenos empreendedores. O reencontro foi emocionante, repleto de lágrimas contidas e palavras não ditas. Dona Clara, sempre sensível às histórias de seus alunos, percebeu em Miguel um brilho especial. Durante suas visitas frequentes à confeitaria, começou a trazer livros infantis e a passar tempo lendo para ele. Miguel, naturalmente curioso, absorvia cada história com fascinação, desenvolvendo desde cedo um amor pela leitura que mais tarde se provaria transformador. O sucesso da confeitaria começou a chamar a atenção da comunidade local. Helena recebia cada vez mais encomendas para eventos e festas, e seu cardápio de doces especiais tinha lista de espera. Mas o que realmente a emocionava era ver como seu espaço estava se transformando em um ponto de encontro e apoio para outras mulheres. Júlia, sua primeira funcionária, logo demonstrou um talento especial para a confeitaria fina. Helena a incentivou a fazer cursos de especialização, às vezes até cobrindo os custos. "Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você", dizia Helena, repetindo as palavras que um dia ouviu de Carmen no abrigo. Em uma noite, após fechar a confeitaria, Helena encontrou um envelope sem remetente embaixo da porta. Dentro havia uma foto antiga dela ainda criança, sorrindo em frente à sua casa, e um recorte de jornal local que falava sobre seu negócio. Não havia mensagem, apenas essas 2 imagens que faziam uma ponte silenciosa entre seu passado e seu presente. Helena guardou o envelope em sua gaveta, junto com outras memórias que preferia não revisitar ainda. O tempo passou, e a Doces Sonhos se consolidou não apenas como confeitaria, mas como um espaço de transformação. Helena agora empregava 5 mulheres, todas com histórias de superação similares à sua. Juntas, elas não apenas produziam doces, mas construíam uma rede de apoio mútuo que se estendia muito além das paredes da confeitaria. Miguel completou 8 anos em uma tarde de primavera.
A festa aconteceu na confeitaria, decorada com balões, coloridos e personagens de livros, refletindo a paixão do menino pela leitura. Entre os convidados estavam suas professoras, os amigos da escola e todas as tias da Doces Sonhos, como ele carinhosamente chamava as funcionárias que o viram crescer. Dona Clara, que continuava sendo uma presença constante na vida de Miguel, presenteou-o com uma coleção especial de livros infantis. Para o menino que transforma palavras em sorrisos, escreveu ela na dedicatória. A antiga professora havia se tornado uma mentora não apenas para Miguel, mas também para Helena, sempre oferecendo conselhos sábios e apoio incondicional. Foi Dona Clara quem primeiro notou o talento especial de Miguel para a escrita. Durante as tardes que passava na confeitaria após a escola, o menino costumava criar pequenas histórias sobre os clientes que entravam, imaginando suas vidas e aventuras. Suas narrativas, embora infantis, carregavam uma sensibilidade surpreendente para sua idade. Sua mãe é uma heroína, sabia? Disse Dona Clara a Miguel um dia enquanto o ajudava com a lição de casa. O menino assentiu, seus olhos brilhando com admiração. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, respondeu ele, olhando para Helena, que organizava uma nova remessa de doces para um evento. A conversa plantou uma ideia na mente de Miguel. Quando sua professora atual, Renata, anunciou um concurso de redação com o tema Heróis do Cotidiano, ele não teve dúvidas sobre quem seria seu personagem principal. Durante semanas, trabalhou secretamente em seu texto, pedindo ajuda apenas a Dona Clara para revisar a ortografia. O dia da entrega da redação coincidiu com um momento especial na confeitaria. Helena havia finalmente conseguido aprovar um projeto para ampliar o espaço e criar uma sala de cursos profissionalizantes. Enquanto ela compartilhava a novidade com sua equipe, Miguel entregava seu texto à professora Renata, seu coração batendo acelerado de expectativa. A redação de Miguel era diferente de tudo que Renata já havia lido em seus anos de magistério. Com uma simplicidade tocante, ele narrava a história de sua mãe, não como uma saga de tristeza, mas como um conto de amor e perseverança. Descrevia como Helena transformava açúcar em sorrisos, como suas mãos sempre cheiravam a baunilha e como ela tinha o poder de fazer outras pessoas acreditarem em seus sonhos. Minha mãe não usa capa nem voa pelos céus, escreveu Miguel, mas ela tem superpoderes. Ela transforma lágrimas em brigadeiros, medos em bolos coloridos e tristezas em doces sonhos. Ela me ensinou que ser herói não é nunca cair, mas sempre levantar e ajudar outros a se levantarem também. Renata não conseguiu conter as lágrimas ao ler o texto. Imediatamente, compartilhou com outros professores e com a direção da escola. A redação não apenas ganhou o primeiro lugar no concurso escolar, mas foi selecionada para participar de uma competição estadual de jovens escritores. Helena só ficou sabendo do texto quando foi chamada à escola, para uma reunião com a coordenação. Ao ler as palavras do filho, suas mãos tremeram e seu coração pareceu crescer dentro do peito. Cada linha era um abraço, cada parágrafo uma declaração de amor que ela nunca esperou receber. Seu filho tem um dom especial, disse Renata, entregando a Helena uma cópia da redação. Ele não apenas escreve bem, ele enxerga beleza, onde outros veriam apenas dificuldades. A professora então explicou sobre o concurso estadual e como a história de Miguel tinha potencial para inspirar outras pessoas. Naquela noite, após fechar a confeitaria, Helena sentou-se com Miguel em sua pequena sala de estar. O menino ansioso esperava sua reação. "Você não ficou brava por eu contar nossa história?" perguntou ele, sua voz pequena revelando uma preocupação genuína. Helena puxou o filho para um abraço apertado, deixando que suas lágrimas molhassem os cabelos escuros do menino. "Como eu poderia ficar brava com tanto amor?" respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. "Você não apenas contou nossa história, filho. Você mostrou que ela é muito mais bonita do que eu imaginava." Redação de Miguel não apenas venceu o concurso estadual. Ela viralizou nas redes sociais. Uma professora da escola, emocionada com a história, compartilhou o texto em seu perfil pessoal. E em questão de dias, milhares de pessoas já haviam se conectado com a narrativa do pequeno escritor
sobre sua mãe heroína. A Doces Sonhos começou a receber visitantes de diferentes partes da cidade, pessoas que queriam conhecer pessoalmente a mulher que havia inspirado palavras tão tocantes. Helena, inicialmente tímida com toda a atenção, percebeu que sua história estava tocando corações e inspirando outras pessoas a não desistirem de seus sonhos. Entre os visitantes estava Marina Torres, diretora de marketing de uma grande rede de supermercados. Ela chegou em uma tarde movimentada, observou o ambiente por alguns minutos e pediu para conversar com Helena. Sua história é exatamente o que estamos procurando para nossa nova campanha sobre empreendedorismo feminino, explicou ela, entregando seu cartão de visitas. A proposta era tentadora. Helena seria o rosto de uma campanha nacional que incentivaria mulheres a abrirem seus próprios negócios. O contrato incluía não apenas uma compensação financeira significativa, mas também a possibilidade de expandir sua linha de produtos para as lojas da rede. Enquanto considerava a proposta, Helena recebeu uma ligação inesperada de Beatriz, a professora universitária que havia conhecido anos atrás. "Li a redação do seu filho", disse ela, "e não consigo parar de pensar no potencial de impacto que sua história tem. Que tal transformarmos a Doces Sonhos em algo ainda maior?" Beatriz apresentou uma ideia ambiciosa: criar uma organização social que combinasse a expertise em confeitaria de Helena com um programa estruturado de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto incluiria não apenas formação profissional, mas também suporte psicológico e jurídico. "Poderíamos chamar de Doces Recomeços", sugeriu Beatriz, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Um espaço onde mulheres possam reconstruir suas vidas, assim como você fez." A proposta tocou Helena profundamente, relembrando-a de suas próprias lutas e dos sonhos que tinha quando ainda trabalhava no abrigo. A campanha publicitária trouxe visibilidade e recursos, mas Helena fez questão de manter o foco no impacto social. Com a ajuda de Beatriz e uma equipe de profissionais voluntários, estruturou o projeto Doces Recomeços. O programa começaria com 10 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia temporária, formação profissional e acompanhamento personalizado. Carmen, a antiga assistente social que havia acolhido Helena no abrigo, foi convidada para coordenar a seleção das primeiras participantes. "O círculo se fecha", disse ela emocionada ao aceitar o convite. "Você está transformando sua dor em possibilidades para outras pessoas." Miguel observava tudo com orgulho e curiosidade. Suas palavras haviam desencadeado uma onda de transformações que ele mal conseguia compreender. Durante as obras de adaptação do novo espaço, ele gostava de sentar-se em um canto e escrever sobre as mudanças que via acontecendo ao seu redor. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar documentos para o projeto, Helena encontrou um envelope amarelado no fundo de uma gaveta. Aquele mesmo que havia recebido misteriosamente, anos atrás, com sua foto de infância. Algo naquela imagem antiga agora parecia querer lhe dizer algo, como se o passado estivesse tentando estabelecer uma conexão com seu presente. Dona Clara, que acompanhava de perto todo o processo, percebeu a inquietação de Helena ao olhar a foto. "Às vezes, precisamos olhar para trás para entender onde queremos chegar", disse ela, com sua habitual sabedoria. "Talvez seja hora de você explorar algumas memórias guardadas." O projeto Doces Recomeços estava em pleno vapor, transformando a vida de mulheres que, como Helena anos atrás, buscavam uma nova chance. A antiga confeitaria agora ocupava um prédio inteiro, com salas de aula, cozinha industrial e até mesmo alojamentos temporários para as participantes do programa. No entanto, em meio a todo esse sucesso, algo começou a mudar na rotina do lugar. Toda segunda-feira, pontualmente às 9 da manhã, um envelope pardo aparecia na recepção. Dentro, sempre havia uma generosa doação em dinheiro e um bilhete, escrito à mão, com uma caligrafia elegante e familiar que Helena não conseguia identificar exatamente de onde conhecia. Os bilhetes traziam mensagens de incentivo
e, às vezes, receitas antigas de doces que faziam Helena sentir um aperto inexplicável no peito. Beatriz, que agora coordenava a parte administrativa do projeto, insistia em investigar a origem das doações por questões de transparência. Mas havia algo naqueles envelopes que fazia Helena pedir para esperar. Era como se intuitivamente ela soubesse que aquelas mensagens carregavam mais que simples palavras de apoio. Numa dessas manhãs, o envelope trouxe algo diferente, uma receita de bolo de fubá com goiabada que fez Helena sentar-se abruptamente na cadeira mais próxima, suas mãos tremendo. Era a receita de sua avó, um segredo de família que apenas sua mãe conhecia. O bilhete dizia apenas: para que outras mães e filhas possam compartilhar momentos doces como este deveria ter sido. Dona Clara, que estava presente naquele momento, notou a perturbação de Helena. Com sua sensibilidade característica, conduziu-a até sua sala e serviu-lhe um copo d'água. Algumas feridas precisam ser reabertas para cicatrizar corretamente, disse ela, segurando a mão de sua antiga aluna. Foi nessa conversa que Dona Clara revelou algo que vinha guardando há anos. Ela havia sido professora não apenas de Helena, mas também de sua mãe, Teresa, décadas atrás. Sua mãe era como você, contou ela, determinada, criativa, com um coração enorme. Mas a vida nem sempre nos permite expressar nosso amor da maneira que gostaríamos. A revelação provocou uma avalanche de memórias em Helena. Lembrou-se dos domingos de sua infância, quando sua mãe preparava aquele mesmo bolo de fubá, enchendo a casa com um aroma que significava aconchego e amor. Como aquelas memórias felizes podiam coexistir com a dor da rejeição que sofreu anos depois? Miguel, que havia herdado a sensibilidade da mãe, percebeu sua inquietação. Durante o jantar daquela noite, enquanto faziam a lição de casa juntos, ele perguntou: "Mãe, você acha que as pessoas podem mudar? Como nos livros, sabe? Quando o personagem descobre que estava errado e tenta consertar as coisas." A pergunta inocente de Miguel tocou em algo profundo. Helena passou a notar detalhes nos bilhetes anônimos que antes havia ignorado. A forma como as palavras eram escolhidas, as referências a momentos de sua infância que apenas alguém muito próximo poderia conhecer, o cuidado em não se revelar diretamente, tudo indicava que o remetente misterioso era alguém que a conhecia intimamente. Uma nova participante do projeto, Senhora Ana, chegou naquela semana. Ela tinha os cabelos grisalhos e um jeito maternal que lembrava vagamente alguém do passado de Helena. Durante uma aula de confeitaria, Ana compartilhou sua história. Estava tentando reconectar-se com sua filha após anos de separação causada por um mal-entendido. Às vezes, o orgulho nos faz cometer erros irreparáveis, disse Ana com lágrimas nos olhos, enquanto aprendia a fazer brigadeiros. Mas nunca é tarde para tentar consertar o que foi quebrado. Suas palavras ecoaram na mente de Helena durante toda a noite. Naquela mesma semana, Beatriz trouxe uma notícia que adicionou mais uma camada de complexidade à situação. Uma emissora de televisão queria fazer um documentário sobre o projeto Doces Recomeços, focando na história de Helena e nas mulheres que estavam reconstruindo suas vidas através do programa. Eles querem fazer entrevistas com pessoas que fizeram parte da sua jornada, explicou Beatriz. Família, amigos, mentores acham que isso daria uma dimensão mais profunda à história. Helena sentiu seu coração acelerar. A perspectiva de mergulhar em seu passado, de confrontar antigas feridas, era simultaneamente aterrorizante e, de alguma forma, necessária. Dona Clara começou a apresentar sinais de fadiga que preocupavam a todos. A mentora que tanto havia ajudado Helena, e Miguel agora enfrentava seus próprios desafios. Os médicos recomendaram repouso absoluto, mas ela insistia em continuar participando das atividades do projeto, mesmo que de forma limitada. Durante uma tarde particularmente difícil, Dona Clara chamou Helena para uma conversa particular. Seu semblante estava sério, carregado com o peso de uma verdade há muito guardada. "Helena, há algo que você precisa saber", começou ela, sua voz trêmula mas decidida. "Algo sobre o dia em que você saiu de casa." A revelação que se seguiu foi como um terremoto que abalou as estruturas do mundo de Helena.
Dona Clara contou sobre uma carta que havia intercedido há 10 anos, uma correspondência adulterada por Dona Marta, a antiga vizinha. A carta, supostamente escrita por Helena, continha palavras duras e acusações falsas contra seus pais, provocando o rompimento familiar. Eu descobri isso há alguns meses, continuou Dona Clara, quando Marta, consumida pela culpa, me procurou para confessar. Ela estava com inveja do seu futuro promissor, da relação próxima que você tinha com seus pais. A amargura a levou a cometer esse ato impensado. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Todos aqueles anos de dor, de questionamentos, de noites em claro se perguntando o porquê da rejeição. Tudo tinha sido baseado em uma mentira cruel. As lágrimas começaram a correr livremente por seu rosto, enquanto sua mente tentava processar essa nova realidade. Seus pais nunca quiseram te expulsar, revelou Dona Clara, segurando as mãos de Helena. Eles acreditaram que você os havia rejeitado primeiro. O orgulho ferido e a dor os impediram de buscar a verdade. Ela então entregou a Helena um envelope amarelado, a carta original encontrada entre os pertences de Marta. Naquele momento, como um quebra-cabeça se completando, Helena entendeu o significado dos envelopes misteriosos que chegavam toda segunda-feira. A caligrafia familiar, as receitas de família, as referências a momentos íntimos de sua infância. Era sua mãe tentando, silenciosamente, reconstruir a ponte que havia sido destruída. Miguel encontrou sua mãe chorando no escritório e, com a sabedoria que só as crianças possuem, simplesmente a abraçou. Às vezes a gente chora porque está consertando algo quebrado, disse ele, repetindo palavras que a própria Helena costumava usar quando algo dava errado na confeitaria. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, Helena sentou-se em sua pequena mesa de trabalho e começou a escrever. As palavras fluíam como um rio represado que finalmente encontra seu caminho para o mar. Escreveu sobre seus medos, suas conquistas, suas descobertas. Escreveu sobre o amor incondicional por seu filho, sobre a força que encontrou na adversidade e, principalmente, sobre o perdão que começava a nascer em seu coração. Beatriz, ao saber da situação, sugeriu incluir essa revelação no documentário que estavam planejando. Sua história não é apenas sobre superação, disse ela. É sobre como os mal-entendidos podem criar abismos entre pessoas que se amam e como nunca é tarde para construir novas pontes. O programa Doces Recomeços ganhou uma nova dimensão com essa descoberta. Além do apoio profissional e psicológico, passou a incluir um componente de reconciliação familiar, criando espaços seguros para que outras famílias pudessem reconectar-se e curar antigas feridas. Helena guardou a carta, original em uma caixa especial, junto com a redação de Miguel e as fotos de sua infância. Aquele conjunto de memórias dolorosas e preciosas seria um lembrete constante de que as histórias mais importantes de nossas vidas nem sempre são o que parecem à primeira vista. O estado de saúde de Dona Clara se agravou nas semanas seguintes. O hospital se tornou sua nova residência temporária, mas nem mesmo o ambiente asséptico conseguiu diminuir seu espírito. Ela transformou seu quarto em uma espécie de quartel-general, de onde continuava orientando Helena sobre como proceder com as revelações recentes. Você não precisa correr, aconselhava Dona Clara, sua voz mais fraca, mas ainda carregada de sabedoria. Reconciliação é como uma receita delicada. Precisa do tempo certo para cada ingrediente. Helena passava horas ao lado do leito de sua mentora, compartilhando suas dúvidas e medos sobre como abordar seus pais após tanto tempo. Foi durante uma dessas visitas que Helena recebeu uma ligação de Beatriz. A equipe do documentário havia descoberto algo intrigante. Nos últimos 2 anos, uma senhora frequentava regularmente a confeitaria, sempre se sentando no mesmo canto pedindo um café e observando discretamente as atividades do lugar. As câmeras de segurança mostravam que ela tinha uma semelhança notável com Helena. Sua mãe nunca deixou de te acompanhar, explicou Beatriz, mostrando as imagens a Helena. Ela apenas não sabia como se aproximar. As filmagens revelavam Teresa, mãe de Helena, em diferentes momentos, assistindo de longe às aulas de confeitaria,
sorrindo discretamente ao ver Miguel brincando entre as mesas, enxugando lágrimas enquanto observava sua filha trabalhar. Miguel, que estava presente quando as imagens foram reveladas, reconheceu imediatamente a senhora. "É a senhora do livro", exclamou ele, correndo para sua mochila. De lá tirou um livro de histórias que havia ganhado misteriosamente em seu último aniversário. Na dedicatória, uma caligrafia elegante, a mesma dos envelopes misteriosos, desejava: "Para meu neto querido, que tem o dom de transformar palavras em abraços." A descoberta provocou uma tempestade de emoções em Helena. Sua mãe havia estado tão próxima durante todo esse tempo, vivenciando sua vida através de uma distância autoimposta, tentando se redimir através de pequenos gestos anônimos. O medo da rejeição, aparentemente, era uma herança compartilhada entre mãe e filha. Dona Clara, ao saber das descobertas, insistiu em contar mais uma parte da história. Com dificuldade, revelou que Teresa a procurava regularmente para saber notícias de Helena e Miguel. Ela nunca perdeu uma apresentação escolar dele, contou Dona Clara. Sempre ficava no fundo do auditório, saindo antes que alguém pudesse notá-la. O projeto Doces Recomeços estava prestes a inaugurar uma nova turma, quando Helena tomou uma decisão importante. Durante a cerimônia de abertura, incluiu uma nova modalidade no programa, um espaço dedicado à mediação familiar, onde profissionais especializados ajudariam outras famílias a reconectar laços rompidos por mal-entendidos. Às vezes, o maior obstáculo para a reconciliação não é a falta de amor, explicou Helena durante a inauguração, mas o excesso de medo. Medo de não ser perdoado, medo de não merecer uma segunda chance. Medo de que o tempo tenha destruído pontes que, na verdade, apenas precisam ser reconstruídas. Miguel, que havia herdado o dom das palavras, escreveu um novo texto para a ocasião. Dessa vez não era apenas sobre sua mãe. Era sobre família, perdão e a coragem de recomeçar. "Às vezes os heróis precisam de heróis também", leu ele, sua voz clara ecoando pelo salão. "E às vezes eles estão mais perto do que imaginamos, apenas esperando um sinal para mostrar seu amor." A equipe do documentário capturou o momento, exato em que, durante a leitura de Miguel, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos idênticos aos de Helena entrou discretamente no salão. Teresa, como sempre, escolheu um lugar ao fundo. Mas dessa vez algo era diferente. Ela não planejava sair antes do final. Helena, do palco, viu sua mãe pela primeira vez em 10 anos. Seus olhares se encontraram através da distância, carregando o peso de uma década de ausência e o potencial de um futuro de reconciliação. Naquele momento, sem palavras, mãe e filha começaram a construir uma nova ponte sobre o abismo do silêncio. A cerimônia de inauguração da nova turma do Doces Recomeços terminou com um coquetel, onde os doces preparados pelas alunas do projeto eram servidos aos convidados. Helena mantinha-se ocupada, conversando com patrocinadores e parceiros, mas seus olhos constantemente buscavam a figura de sua mãe entre os presentes. Teresa permanecia em seu canto, quieta, observando tudo com olhos marejados. Foi Miguel quem, mais uma vez, agiu como catalisador da mudança. Sem saber exatamente quem era a senhora solitária, mas reconhecendo-a das fotos que havia visto, aproximou-se dela com um prato de brigadeiros. "A senhora quer provar? Minha mãe sempre diz que doces têm o poder de fazer as pessoas sorrirem", ofereceu ele, com sua inocência característica. Teresa aceitou o brigadeiro com mãos trêmulas, reconhecendo, no sorriso do neto, o mesmo brilho que Helena tinha quando criança. "Está delicioso", disse ela, sua voz embargada. Sua mãe sempre teve um dom especial para fazer as pessoas felizes. A conversa entre avó e neto fluiu naturalmente, como se uma década de distância nunca tivesse existido. Miguel contou sobre seus livros favoritos, sobre como ajudava na confeitaria e sobre a redação que havia escrito. Teresa ouvia cada palavra com atenção absoluta, como se tentasse recuperar cada momento perdido através das histórias do neto. Helena observava, a cena de longe,
seu coração batendo acelerado. Beatriz aproximou-se gentilmente. Às vezes, as crianças nos ensinam as lições mais importantes sobre perdão e amor incondicional, disse ela, colocando a mão no ombro de Helena. Talvez seja a hora de deixar seu filho te ensinar algo. Com passos hesitantes, Helena começou a se aproximar da mesa onde sua mãe e seu filho conversavam animadamente. O tempo parecia desacelerar, cada passo ecoando como um tambor em seus ouvidos. Teresa percebeu sua aproximação e ficou visivelmente tensa, seus olhos revelando uma mistura de esperança e medo. Miguel, chamou Helena, sua voz mais firme do que esperava. Vejo que você já conheceu sua avó. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de palavras, não ditas, de abraços não dados, de momentos perdidos. Miguel olhou de uma para outra, seus olhos brilhando com compreensão. Eu sabia, exclamou ele, quebrando a tensão. A senhora é igualzinha às fotos que a mãe guarda na caixa especial. Sua alegria genuína era contagiante, criando uma ponte sobre o abismo que separava mãe e filha. Teresa levantou-se lentamente, suas mãos ainda tremendo. Helena, começou ela, mas as palavras falharam. Em vez disso, abriu sua bolsa e retirou um envelope. Mais um daqueles que costumava deixar às segundas-feiras. Eu escrevi tantas cartas, mas tentei tantas vezes. Helena pegou o envelope, mas não o abriu. Em vez disso, fez algo que surpreendeu até a si mesma. Deu um passo à frente e abraçou sua mãe. O abraço foi desajeitado, inicial, carregado, de tensão e incerteza, mas também de uma esperança há muito adormecida. Eu sei sobre a carta da Dona Marta, sussurrou Helena. Dona Clara me contou tudo. Teresa soluçou baixinho, apertando a filha com mais força. Me perdoa, pediu ela, por não ter lutado mais, por não ter procurado a verdade, por ter deixado o orgulho falar mais alto que o amor. Miguel observava a cena com lágrimas nos olhos, compreendendo que estava testemunhando algo extraordinário. Pegou seu caderninho de histórias e começou a escrever, sabendo que aquele momento merecia ser eternizado em palavras. Os dias que se seguiram ao reencontro foram marcados por um delicado processo de reconexão. Teresa começou a frequentar a confeitaria abertamente, não mais como a observadora silenciosa do canto, mas como uma presença que aos poucos se integrava à rotina do lugar. Ela chegava cedo, ajudava a organizar as formas, observava as aulas de confeitaria e, principalmente, passava horas conversando com Miguel. A equipe do documentário, sensível à delicadeza do momento, mantinha uma distância respeitosa, captando apenas os momentos naturais dessa reaproximação. Beatriz havia instruído a equipe. Algumas histórias precisam de espaço para se desenvolver. Nossa função é documentar, não interferir. Foi durante uma dessas manhãs que Teresa trouxe uma caixa antiga de receitas da família. Sua avó guardava cada receita como um tesouro, explicou ela a Helena, enquanto desembrulhava cuidadosamente o pacote. Ela sempre dizia que um dia seriam suas. As fichas amareladas pelo tempo continham não apenas instruções culinárias, mas também pequenas anotações, segredos e memórias familiares. Miguel, fascinado com aquele novo tesouro, começou a transcrever as receitas em seu caderno, adicionando suas próprias observações ao lado das anotações da bisavó. É como uma conversa através do tempo, disse ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. A bisavó escreveu para a vovó, que guardou para você, e agora eu estou escrevendo também. Helena descobriu que sua mãe havia mantido um diário durante todos os anos de separação. Teresa o entregou a ela uma tarde, depois que todos já haviam deixado a confeitaria. Aqui está tudo que eu não consegui te dizer, explicou ela, sua voz tremendo levemente. Cada momento que perdi, cada arrependimento, cada vez que te vi de longe e não tive coragem de me aproximar. As páginas do diário revelavam uma dor paralela à de Helena. Teresa escrevia sobre as noites em claro, preocupada com o bem-estar da filha, sobre como observava secretamente o crescimento de Miguel, sobre a culpa que a consumia por não ter questionado mais,
por não ter procurado a verdade por trás da suposta carta de rejeição. Dona Clara, mesmo do hospital, continuava sendo uma ponte importante nesse processo de reconciliação. Ela recebia visitas frequentes de Helena e Teresa, agora juntas, e suas conversas ajudavam a preencher as lacunas de uma década de silêncio. O tempo perdido não volta, dizia ela, mas podemos fazer do tempo presente algo precioso. O projeto Doces Recomeços ganhou uma nova dimensão com a história de Helena e Teresa. Outras famílias, inspiradas por sua jornada de reconciliação, começaram a procurar o programa em busca de ajuda para reconectar laços rompidos. Beatriz organizou um grupo especial de apoio, onde pessoas podiam compartilhar suas experiências e encontrar caminhos para o perdão. Uma tarde, enquanto organizavam antigas fotografias de família que Teresa havia trazido, Miguel encontrou uma imagem que capturou sua atenção. Sua mãe, com aproximadamente sua idade atual, sorrindo ao lado de seus avós em frente a uma antiga confeitaria. Era a confeitaria dos seus bisavós, explicou Teresa. Foi onde aprendi tudo sobre doces e onde sua mãe passava horas me observando trabalhar. A descoberta dessa conexão geracional com a confeitaria trouxe um novo significado para o trabalho de Helena. Não era apenas um negócio ou um projeto social, era a continuação de uma tradição familiar, um legado que havia sobrevivido mesmo através dos anos de separação. O documentário começava a tomar forma, revelando não apenas a história de superação de Helena, mas também a complexa teia de relacionamentos, perdas e reconexões que formavam o verdadeiro coração do Doces Recomeços. A equipe de filmagem capturou um momento especialmente tocante. Teresa ensinando a Miguel a antiga receita de bolo de fubá com goiabada, enquanto Helena observava, emocionada, a transmissão desse conhecimento através das gerações. Em uma manhã particularmente movimentada na confeitaria, Miguel teve um episódio que assustou a todos. Durante uma aula de confeitaria que estava observando com sua avó, ele repentinamente sentiu-se tonto e precisou ser amparado por Teresa. O susto mobilizou imediatamente Helena, que deixou tudo para levar o filho ao pronto-socorro mais próximo. No hospital, após os primeiros exames, o médico solicitou um histórico familiar detalhado. Precisamos saber sobre condições pré-existentes em ambos os lados da família, explicou ele olhando significativamente para Helena. Foi nesse momento que ela percebeu que havia uma parte importante de sua história e da história de Miguel que ainda estava incompleta. Teresa, que não havia saído do lado do neto por um segundo, percebeu a hesitação de Helena. Eu posso ajudar com o lado da família, disse ela pegando o celular. E acho que está na hora de você procurar algumas respostas também. Com mãos trêmulas, ela entregou à filha um pequeno cartão com um número de telefone. Seu pai tem acompanhado sua trajetória tanto quanto eu. Ele precisa saber sobre Miguel. A notícia sobre o mal-estar de Miguel chegou rapidamente ao Doces Recomeços. Beatriz assumiu o comando da confeitaria, enquanto a equipe do documentário, respeitosamente, manteve distância. Dona Clara, mesmo de seu leito no hospital, fez questão de ser mantida informada sobre o estado do menino. Após uma bateria de exames, os médicos tranquilizaram a família. Miguel estava bem, mas precisaria de alguns cuidados específicos. É uma condição hereditária tratável, explicou o médico. Mas precisamos do histórico familiar completo para estabelecer o melhor protocolo de tratamento. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu no quarto do hospital, Helena finalmente criou coragem para fazer a ligação. Suas mãos tremiam enquanto discava o número que sua mãe havia lhe dado. Do outro lado da linha, uma voz familiar, embora envelhecida pelo tempo, atendeu após 3 toques. Pai? A palavra saiu como um sussurro de seus lábios. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, quebrado apenas pelo som suave da respiração do outro lado da linha. Helena, a voz de seu pai finalmente respondeu, carregada de emoção. Eu tenho esperado tanto por essa ligação. A conversa que se seguiu foi difícil, entrecortada por momentos de silêncio e lágrimas contidas. Roberto, seu pai, revelou que nunca havia deixado de acompanhar sua vida,
mesmo que à distância. Ele sabia do sucesso da confeitaria, do projeto social e tinha todos os recortes de jornal que mencionavam suas conquistas. Eu estava lá, confessou ele, no dia da inauguração do Doces Recomeços. Fiquei no fundo, ao lado de sua mãe. Não tivemos coragem de nos aproximar juntos, então ela decidiu dar o primeiro passo. A revelação atingiu Helena como uma onda, fazendo-a perceber quantas pessoas haviam orbitado silenciosamente ao redor de sua vida, carregando seus próprios medos e arrependimentos. Quando Helena mencionou a condição de Miguel e a necessidade do histórico familiar, Roberto não hesitou. Estarei aí 1h da manhã, prometeu ele. Seu avô tinha uma condição similar e tenho todos os registros guardados. Antes de desligar, ele acrescentou em voz baixa: Helena, me perdoa, por não ter lutado mais, por ter permitido que um mal-entendido destruísse nossa família. A manhã chegou com uma névoa suave cobrindo a cidade. Helena já estava acordada há horas, observando Miguel dormir no quarto do hospital enquanto aguardava a chegada de seu pai. Teresa, que havia passado a noite em uma poltrona próxima, preparava-se emocionalmente para o momento que estava por vir. O primeiro encontro do casal em uma década. Roberto chegou pontualmente às 8h, carregando uma pasta antiga e um urso de pelúcia azul. Parou na porta do quarto, hesitante, seu olhar alternando entre Helena e Teresa. Os anos haviam pintado seus cabelos de branco, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho que Helena lembrava de sua infância. Ele tem seu sorriso, foram as primeiras palavras de Roberto ao ver Miguel adormecido. Helena notou como as mãos de seu pai tremiam enquanto abria a pasta, revelando décadas de histórico médico familiar, cuidadosamente preservado. Seu avô passou pela mesma condição quando criança, explicou ele, sua voz embargada. Guardei tudo pensando que um dia, que talvez... O momento foi interrompido por Miguel, que acordou lentamente, seus olhos curiosos imediatamente fixando-se no estranho que estava no quarto. Você é meu avô? Perguntou ele, diretamente, com a simplicidade característica das crianças. Roberto apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Eu sabia que você viria, continuou Miguel, surpreendendo a todos. Achei suas cartas no escritório da vovó Teresa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som suave do monitor cardíaco. Helena olhou questionadoramente para sua mãe, que corou levemente. Seu pai também escrevia, admitiu Teresa. Guardei todas as cartas, assim como guardei as minhas. Esperávamos pelo momento certo. Sua voz falhou, e Helena percebeu que seus pais haviam compartilhado mais do que apenas o silêncio durante aqueles anos. Haviam compartilhado também a dor e a esperança. O médico que entrou para a visita matinal encontrou uma cena que já havia testemunhado muitas vezes em sua carreira. Uma família reconectando-se através de uma situação de crise. Com o histórico médico fornecido por Roberto, foi possível estabelecer um plano de tratamento claro para Miguel. É uma condição genética benigna, explicou ele, perfeitamente administrável com os cuidados adequados. Enquanto o médico detalhava o tratamento, Helena observava como seu pai naturalmente assumiu o papel de avô, fazendo perguntas pertinentes e tomando notas detalhadas. Teresa, por sua vez, mantinha uma mão sobre o ombro de Helena, como se quisesse compensar anos de ausência com aquele simples toque. Durante a tarde, Beatriz apareceu com uma surpresa. Havia organizado uma pequena celebração no Doces Recomeços, para quando Miguel recebesse alta. Algumas histórias merecem ser celebradas, disse ela, sorrindo ao ver a família reunida. A equipe do documentário, que havia mantido uma distância respeitosa durante a crise, pediu permissão para registrar esse momento de reconciliação. Sabe, disse Miguel enquanto compartilhava com seu avô algumas das histórias que havia escrito. Agora posso escrever sobre 3 heróis, minha mãe, minha avó e meu avô. Roberto enxugou discretamente uma lágrima enquanto folheava o caderno do neto. Helena encontrou sua mãe e seu pai conversando baixinho em um canto do quarto, suas cabeças próximas como costumavam ficar quando planejavam surpresas para ela na infância. Havia algo familiar e ao mesmo tempo novo naquela cena,
como uma fotografia antiga sendo restaurada, revelando cores que o tempo havia esmaecido. "Tem algo que vocês precisam ver", disse Teresa, retirando de sua bolsa um envelope amarelado. Era a carta original de Dona Marta, aquela que havia iniciado toda a separação. Guardei isso como lembrete de como um mal-entendido pode destruir laços preciosos. Acho que está na hora de deixarmos essa história no passado. Juntos, os três observaram enquanto a carta era rasgada em pequenos pedaços. Miguel, de sua cama, aplaudiu o gesto. "É assim que termina nos livros", disse ele sorrindo. "A parte ruim vira confete, e a história pode ter um novo começo." A alta de Miguel coincidiu com uma semana especialmente significativa para o Doces Recomeços. O projeto estava completando seu primeiro ano de atividades, e Beatriz havia organizado uma celebração que reuniria todas as mulheres que haviam passado pelo programa. A coincidência transformou o evento em uma dupla celebração, da recuperação de Miguel e do sucesso do projeto. A confeitaria estava decorada com fotos que contavam histórias de superação. Entre elas, agora havia um novo painel, dedicado à história da própria Helena e sua família. As imagens mostravam 3 gerações unidas pelo amor à confeitaria, desde as antigas fotos dos bisavós de Miguel até os registros recentes de Teresa ensinando receitas tradicionais ao neto. Roberto, que aos poucos retomava seu lugar na vida da filha, surpreendeu a todos ao revelar que havia guardado não apenas registros médicos, mas também um álbum completo documentando cada aparição de Helena na mídia local. "Eu recortava cada notícia", confessou ele, "imaginando o dia em que poderia mostrar o quanto me orgulhava de você." O documentário, que inicialmente focaria apenas na história do projeto social, ganhou uma nova dimensão com a reconciliação familiar. A equipe de filmagem capturou momentos preciosos. Miguel ajudando o avô a organizar suas antigas anotações, Teresa e Helena recriando receitas da família, Roberto contando histórias da infância de Helena para as participantes do projeto. Durante a celebração, uma das mulheres atendidas pelo programa, Maria, compartilhou como a história de Helena havia mudado sua perspectiva. "Quando cheguei aqui, achava que algumas pontes tinham sido queimadas para sempre", disse ela, emocionada. "Mas Helena nos ensinou que sempre é possível construir novos caminhos." Dona Clara, mesmo ainda hospitalizada, fez questão de participar da celebração através de uma videochamada. Sua presença virtual não diminuiu o impacto de suas palavras quando ela anunciou sua decisão. "Quero doar minha biblioteca pessoal para o projeto. Livros também são pontes. E quero que outras pessoas encontrem neles o mesmo conforto e direção que Helena e Miguel encontraram." O anúncio de Dona Clara inspirou outras doações. Roberto, que havia mantido a antiga confeitaria da família fechada durante anos, ofereceu o espaço para a expansão do projeto. "Aquele lugar guardava muitas memórias dolorosas", explicou ele, "mas agora pode ser um espaço de recomeços." Teresa, por sua vez, propôs criar um programa especial dentro do projeto focado na reconexão familiar através da culinária. "Algumas conversas são mais fáceis quando as mãos estão ocupadas fazendo doces", disse ela, compartilhando sua própria experiência de reaproximação com Helena. Miguel, recuperado e cheio de energia, aproveitou a ocasião para apresentar seu novo projeto, um livro de histórias inspirado nas mulheres do Doces Recomeços. "Cada receita tem uma história", explicou ele, "e cada história merece ser contada." Seu caderninho estava repleto de narrativas sobre superação, amor e recomeços. O evento terminou com uma cerimônia especial, a inauguração de uma biblioteca comunitária dentro da confeitaria, iniciada com os livros de Dona Clara. Helena, emocionada, observava como seu pequeno sonho de uma confeitaria havia se transformado em algo muito maior, um espaço onde histórias eram reescritas, laços eram reconstruídos e novos capítulos eram iniciados. O documentário sobre o Doces Recomeços estreou em um festival de cinema independente, conquistando não apenas o público, mas também a atenção de educadores e formuladores de políticas públicas. A história de Helena e das mulheres do projeto tocou um nervo sensível na sociedade,
levantando discussões importantes sobre apoio familiar, empreendedorismo social e reconciliação. Uma jovem cineasta que participava do projeto, Ana Luísa, foi a responsável por dar ao documentário seu toque mais humano. Tendo ela mesma passado por experiências de ruptura familiar, conseguiu captar momentos de intimidade que outros poderiam ter perdido. O tremor nas mãos de Teresa ao ensinar uma antiga receita, o brilho nos olhos de Roberto ao ouvir Miguel chamar de vô pela primeira vez, o sorriso silencioso de Helena ao ver sua família reunida. O filme começava com a leitura da redação original de Miguel, aquela que havia iniciado toda a transformação. Mas agora, suas palavras ganhavam nova profundidade quando intercaladas com imagens reais das pessoas que faziam parte daquela história. A voz infantil narrava não apenas a jornada de sua mãe, mas também a de todas as mulheres que encontraram no projeto uma chance de recomeçar. Beatriz organizou uma exibição especial do documentário na própria confeitaria, transformando o espaço em um pequeno cinema improvisado. As paredes que normalmente exibiam fotos de bolos e doces, agora mostravam momentos capturados durante as filmagens. Aulas de confeitaria, reuniões de apoio, abraços de reconciliação. Durante a exibição, Helena observou as reações das pessoas. Viu lágrimas nos olhos de mulheres que se reconheciam nas histórias contadas, sorrisos de compreensão entre pais e filhos que viam na tela reflexos de suas próprias jornadas de reconciliação. O documentário havia se tornado um espelho onde muitos podiam ver suas próprias histórias refletidas. Miguel, que havia crescido junto com o projeto, agora compreendia melhor o impacto de suas palavras iniciais. "É como se minha redação fosse uma pequena semente", disse ele a Dona Clara, que assistia à exibição através de uma videochamada do hospital. "E olha quanto cresceu." A antiga professora sorriu, orgulhosa de ver como seu antigo conselho sobre o poder das palavras havia florescido de maneiras inesperadas. Uma sequência particularmente tocante do documentário mostrava a transformação da antiga confeitaria dos pais de Helena no novo espaço do projeto. As câmeras captaram o momento em que Roberto abriu as portas do lugar pela primeira vez em anos, a poeira dançando na luz que entrava pelas janelas, revelando um espaço que guardava tanto memórias quanto possibilidades. Teresa, que havia ajudado na restauração do espaço, encontrou em uma gaveta antiga um caderno de receitas de sua sogra. As páginas amareladas continham não apenas instruções culinárias, mas também pequenas notas sobre a infância de Helena. "Para minha neta, que um dia fará deste lugar seu próprio sonho", dizia uma dedicatória nunca entregue. O documentário não se limitou a contar histórias de superação. Ele se tornou um catalisador de mudanças. Após sua exibição em escolas e centros comunitários, começaram a surgir iniciativas similares em outras cidades. O modelo do Doces Recomeços estava inspirando outros projetos que combinavam capacitação profissional com apoio emocional e reconciliação familiar. Um momento especialmente significativo do filme mostrava Helena lendo pela primeira vez todas as cartas que seus pais haviam escrito durante os anos de separação. A câmera capturou sua expressão, enquanto descobria que, mesmo nos momentos de maior distância, o amor nunca havia realmente cessado. Apenas estava esperando uma oportunidade para se expressar. O sucesso do documentário trouxe uma onda de mudanças que ninguém havia previsto. Políticos e legisladores começaram a procurar Helena e Beatriz, interessados em entender como o modelo do Doces Recomeços poderia ser replicado em maior escala. O projeto, que começara como um sonho modesto em uma pequena confeitaria, estava prestes a se transformar em uma política pública. Uma senadora, particularmente tocada pela história, propôs um projeto de lei que criaria incentivos para empresas que implementassem programas similares de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. "O que vocês construíram aqui", disse ela durante uma visita ao projeto, "não é apenas um modelo de negócio social. É um exemplo de como podemos transformar vidas através do acolhimento e da oportunidade." Helena, que nunca havia se imaginado como uma influenciadora de políticas públicas,
Encontrou-se participando de audiências e debates sobre direitos das mulheres e empreendedorismo social. Teresa e Roberto, orgulhosos, assistiam a cada apresentação da filha, muitas vezes acompanhados por Miguel, que continuava documentando tudo em seu caderninho. O momento mais emocionante dessas apresentações aconteceu quando Helena foi convidada para falar em uma conferência sobre reconciliação familiar. No palco ela não estava sozinha. Seus pais e seu filho a acompanhavam, cada um compartilhando sua perspectiva da jornada que haviam percorrido juntos. Reconciliação não é apenas sobre perdoar, disse Helena durante seu discurso. É sobre entender que todos carregamos nossas próprias dores, nossos próprios medos. É sobre criar espaços seguros onde essas dores possam ser expressas e esses medos possam ser superados. Suas palavras ecoaram por um auditório repleto de pessoas que buscavam seus próprios caminhos de cura. Miguel, que agora se apresentava como escritor em treinamento, surpreendeu a todos ao pedir para ler um novo texto que havia escrito. Era uma carta endereçada não apenas à sua mãe, mas a todas as famílias que buscavam reconexão. Às vezes precisamos de doces para adoçar conversas difíceis, leu ele. Mas o ingrediente mais importante é a vontade de recomeçar. O projeto continuava crescendo. A antiga confeitaria dos avós de Helena, agora totalmente renovada, transformou-se em um centro de formação profissional que oferecia não apenas cursos de confeitaria, mas também aulas de empreendedorismo, sessões de terapia familiar e espaços para reconciliação. Teresa assumiu a coordenação do programa de culinária terapêutica, usando suas próprias experiências para ajudar outras famílias a reconectarem-se através do ato de cozinhar juntas. Roberto, por sua vez, dedicava-se a documentar as histórias de sucesso do projeto, criando um arquivo vivo de transformações e recomeços. Dona Clara, mesmo enfrentando seus próprios desafios de saúde, continuava sendo uma fonte de inspiração. Sua biblioteca, agora parte integral do projeto, havia se tornado um espaço onde histórias pessoais e literárias se entrelaçavam, oferecendo conforto e direção para aqueles que buscavam seu próprio caminho de cura. Uma tarde, enquanto observava o movimento no centro de formação, Helena encontrou Miguel sentado em um canto, escrevendo concentrado em seu caderno. Ao se aproximar, viu que ele estava criando uma espécie de árvore genealógica, mas em vez de nomes e datas, cada ramo contava uma pequena história de superação, não apenas de sua família, mas de todas as pessoas que haviam passado pelo projeto. O Doces Recomeços havia se transformado em um movimento que ultrapassava as fronteiras da cidade. Histórias de reconciliação e superação chegavam de diferentes lugares, inspiradas pelo modelo que Helena e sua equipe haviam criado. A pequena confeitaria que começou com brigadeiros e sonhos agora alimentava esperanças em escala nacional. Em uma manhã especialmente movimentada, Helena recebeu um telefonema inesperado. Era uma produtora de televisão interessada em transformar sua história em uma série documental que seria exibida em uma grande emissora. A proposta era diferente do documentário anterior. Desta vez, o foco seria mostrar o processo de implementação do projeto em outras cidades. Queremos que você seja nossa consultora principal, explicou a produtora. Sua experiência pessoal e profissional é exatamente o que precisamos para garantir que o projeto seja replicado, mantendo sua essência original. A oportunidade de expandir o impacto do programa era tentadora, mas Helena sabia que precisava consultar sua família e equipe antes de tomar uma decisão. Miguel, que estava prestes a completar 9 anos, surpreendeu a todos com sua perspicácia durante a reunião familiar para discutir a proposta. "Mãe", disse ele, "lembra quando você me contou que cada doce tem uma história? Agora podemos ajudar outras pessoas a contarem suas histórias também." Teresa e Roberto, que haviam se tornado pilares fundamentais do projeto, ofereceram perspectivas complementares. "O importante é não perdermos a essência do que construímos aqui", ponderou Teresa. "Cada família tem seu próprio tempo de cura, seu próprio processo de reconexão.
Beatriz, sempre prática, já começava a estruturar um manual de implementação do projeto. Precisamos garantir que os novos centros mantenham o equilíbrio entre capacitação profissional e apoio emocional, explicou ela, mostrando planilhas e gráficos que demonstravam o impacto do programa. A biblioteca de Dona Clara havia se tornado um espaço sagrado dentro do projeto, um lugar onde histórias pessoais e literárias se entrelaçavam criando novas narrativas de esperança. As estantes, que antes guardavam apenas livros, agora também abrigavam diários e cartas das participantes do programa, formando um arquivo vivo de transformações. Foi durante uma tarde na biblioteca que Helena encontrou uma carta especial, escrita por uma das primeiras participantes do projeto. Maria, que havia chegado ao programa sem perspectivas e com uma família fragmentada, agora era proprietária de sua própria confeitaria em outra cidade e havia conseguido reconectar-se com seus filhos. "O que aprendi aqui não foi apenas fazer doces", escreveu Maria. "Aprendi que é possível transformar ingredientes amargos em algo doce, que receitas de família podem ser reescritas e que nunca é tarde para começar um novo capítulo." A carta de Maria cristalizou algo que Helena já sentia há algum tempo. O Doces Recomeços não era apenas um projeto social ou um modelo de negócio. Era um movimento de transformação que operava na interseção entre memória, reconciliação e esperança. O programa de televisão começou a ser produzido com um cuidado especial para preservar a dignidade das histórias compartilhadas. A equipe de filmagem, sensibilizada pela natureza delicada do projeto, adotou uma abordagem quase documental, permitindo que as narrativas se desenvolvessem naturalmente. Uma das primeiras cidades a receber o novo centro do Doces Recomeços foi justamente aquela onde Helena havia crescido. A antiga vizinha, Dona Marta, agora uma senhora frágil consumida pela culpa, foi uma das primeiras a procurar o projeto. Não como participante, mas para oferecer um pedido sincero de perdão. O encontro entre Helena e Dona Marta foi testemunhado por Miguel, que observava tudo com seus olhos de escritor em formação. "Sabe, mãe", disse ele depois, "nas histórias que leio, o perdão sempre transforma as pessoas. É como uma receita mágica que conserta corações machucados." A expansão do Doces Recomeços trouxe novos desafios e descobertas. Cada cidade que recebia o projeto adicionava seu próprio tempero à receita original, criando uma rede de apoio que se fortalecia através da diversidade de experiências. Helena viajava frequentemente para auxiliar na implementação dos novos centros, sempre acompanhada por Miguel, que transformava cada viagem em um novo capítulo de suas histórias. Teresa e Roberto assumiram maior responsabilidade na gestão do centro original, permitindo que Helena se dedicasse à expansão do projeto. O casal, que havia reencontrado não apenas a filha, mas também um ao outro, trazia uma sensibilidade especial ao trabalho com as famílias em processo de reconciliação. "Cada história de reconciliação é única", explicava Teresa durante uma sessão de orientação para novos facilitadores. "Mas todas compartilham um ingrediente essencial: a coragem de dar o primeiro passo." Sua própria experiência de reconexão com Helena havia se tornado um exemplo vivo dessa verdade. Beatriz, observando o crescimento do projeto, decidiu documentar academicamente o impacto social do programa. Sua pesquisa revelou dados surpreendentes sobre como a combinação de capacitação profissional e apoio emocional estava criando mudanças duradouras na vida das participantes e suas famílias. Um dia, enquanto organizava materiais para um novo centro, Helena encontrou um caderno antigo de Miguel. Nele, havia um texto que ele havia escrito logo após o reencontro com seus avós. "Algumas vezes a gente pensa que uma história acabou, mas na verdade ela só estava esperando o próximo capítulo. Como os livros que têm continuação, as famílias também podem ter novos começos." A sabedoria simples daquelas palavras infantis havia se tornado um dos princípios fundamentais do projeto. Nos novos centros, histórias de separação e reencontro eram compartilhadas não como tragédias, mas como jornadas em processo de transformação. A biblioteca, inspirada em Dona Clara, havia se tornado um modelo replicado em cada novo centro.
Eram espaços onde livros e histórias pessoais conviviam lado a lado, criando um ambiente onde a literatura servia como ponte para a compreensão e a cura. Em uma das novas unidades, uma jovem participante descobriu seu talento para a escrita enquanto participava do programa. Inspirada pela história de Miguel, ela começou a documentar as transformações que via acontecer ao seu redor. Seus textos, publicados inicialmente no jornal local, logo chamaram a atenção de uma editora. O livro que resultou desse trabalho, Receitas para Recomeçar, tornou-se uma ferramenta valiosa para outros centros do projeto. Cada capítulo combinava histórias reais de reconciliação com receitas que haviam feito parte desses processos de cura. Helena, folheando as páginas desse livro, encontrou sua própria história contada através dos olhos de outra pessoa. Era como olhar para um espelho que refletia não apenas seu passado, mas também o futuro que havia ajudado a construir para tantas outras famílias. Miguel, agora um jovem escritor em formação, havia começado sua própria série de cadernos, documentando as histórias que encontrava em cada novo centro do projeto. Cada lugar tem seu próprio sabor, explicava ele, mas o ingrediente principal é sempre o mesmo: amor e coragem para recomeçar. O 5º aniversário do Doces Recomeços coincidiu com um momento especial, a inauguração do 10º centro do projeto em uma cidade do interior. A celebração reuniu participantes de todas as unidades, criando um encontro que misturava histórias, sabores e emoções de diferentes cantos do país. Helena observava a movimentação com olhos marejados. O salão estava repleto de mulheres que haviam passado pelo programa, muitas acompanhadas por suas famílias reconciliadas. Cada rosto ali contava uma história de transformação. Cada sorriso era testemunha de um recomeço possível. Teresa e Roberto haviam organizado uma exposição fotográfica que contava a evolução do projeto. As imagens começavam com a pequena confeitaria original e terminavam com os 10 centros espalhados pelo país. Entre as fotos, havia espaços em branco com a inscrição Próximos Capítulos, uma ideia de Miguel para simbolizar que a história continuava em construção. "Mãe", chamou Miguel, agora com seus 10 anos, "posso ler algo que escrevi?" Helena assentiu, reconhecendo no filho aquela mesma determinação que um dia a havia movido a transformar sua própria dor em possibilidade de mudança. O menino subiu ao pequeno palco improvisado, carregando seu inseparável caderno. "Quando eu era menor", começou ele, sua voz clara ecoando pelo salão, "escrevi uma redação sobre minha mãe, dizendo que ela era uma heroína. Hoje sei que estava certo, mas não apenas por ela ter superado dificuldades. Minha mãe é uma heroína, porque ensinou muitas pessoas a serem heroínas de suas próprias histórias." O silêncio que se seguiu foi preenchido por sorrisos e lágrimas discretas. Miguel continuou: "Aprendi que família não é só quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto mesmo quando é difícil. Aprendi que perdão não é esquecer o passado, mas dar uma chance para o futuro. E aprendi que às vezes precisamos de um pouco de açúcar para adoçar conversas amargas." Beatriz apresentou os resultados de sua pesquisa durante o evento. Mais de 1000 famílias haviam sido impactadas diretamente pelo projeto, com uma taxa de reconciliação familiar superior a 70%. "Mas os números não contam toda a história", ressaltou ela. "O verdadeiro impacto está nas pequenas mudanças diárias, nas conversas recuperadas, nos abraços renovados." Durante a celebração, Helena foi surpreendida por um grupo de participantes da primeira turma do projeto. Elas haviam se reunido para criar algo especial. Um livro de receitas que misturava pratos tradicionais de suas famílias com as histórias de reconciliação que haviam vivido através do programa. "Cada receita aqui", explicou uma delas, "representa um momento de cura. São receitas de avós que voltaram a ser preparadas, bolos de aniversário que reuniram famílias depois de anos, doces que adoçaram pedidos de perdão." O livro foi batizado de Sabores da Reconciliação e seria distribuído em todos os centros do projeto. Teresa, que havia se tornado uma espécie de matriarca do projeto, compartilhou sua própria reflexão. "Quando perdi o contato com minha filha, achei que havia perdido tudo.
Hoje vejo que aquela dor se transformou em um propósito maior. Cada família que se reconecta aqui é um pouco da nossa própria história de recomeço. A exposição incluía um espaço especial dedicado a Dona Clara, que, mesmo fragilizada, continuava sendo uma fonte de inspiração para todos. Sua biblioteca havia se tornado um modelo replicado em cada novo centro, e seu método de usar a literatura como ferramenta de cura estava ajudando famílias a encontrarem novas formas de se comunicar. Ao final do dia, Helena reuniu sua família, pais, filho e toda a equipe que havia se tornado parte inseparável de sua vida, para um momento íntimo de gratidão. Juntos, eles prepararam a antiga receita de bolo de fubá com goiabada, aquela mesma que havia sido um dos primeiros passos no caminho da reconciliação. O aroma do bolo de fubá com goiabada preenchia o ar da cozinha experimental do mais novo centro do Doces Recomeços. Helena, Teresa e Miguel trabalhavam juntos, suas mãos movendo-se em uma dança sincronizada que falava de amor, tradição e renovação. Roberto fotografava cada momento, documentando não apenas a receita, mas a história viva de uma família que havia encontrado seu caminho de volta para casa. "Sabe", disse Teresa, enquanto polvilhava açúcar sobre o bolo ainda quente, "cada vez que fazemos essa receita, é como se estivéssemos reescrevendo nossa história. Cada ingrediente carrega um pouco das nossas memórias, das nossas esperanças." Helena sorriu, lembrando-se de como aquela mesma receita havia chegado até ela em um envelope anônimo, anos atrás. Miguel, que havia herdado o amor pela escrita e pela confeitaria, anotava cuidadosamente cada detalhe em seu caderno. "Não são apenas as medidas dos ingredientes", explicava ele para uma das participantes do projeto, que observava curiosa. "São as histórias que fazem o bolo ficar especial." O novo centro, inaugurado em uma antiga casa restaurada, tinha características únicas que refletiam a evolução do projeto. Além da confeitaria e das salas de aula, havia um espaço dedicado à documentação de histórias, uma combinação de biblioteca, arquivo e estúdio de gravação, onde as participantes podiam registrar suas jornadas de transformação. Beatriz havia implementado um sistema de mentoria onde antigas participantes do programa orientavam as recém-chegadas. "O ciclo de cura se completa quando aquelas que foram ajudadas se tornam ajudadoras", explicava ela durante uma reunião de avaliação. A série documental sobre o projeto havia se tornado um fenômeno nacional, inspirando a criação de iniciativas similares em outros países. Helena recebia regularmente mensagens de pessoas do mundo todo, querendo saber como poderiam replicar o modelo do Doces Recomeços em suas comunidades. "Cada história de reconciliação é uma receita única", costumava dizer Helena nas palestras que agora fazia. "Não existe uma fórmula mágica, mas existem ingredientes essenciais: coragem, perdão e a disposição para recomeçar." O caderno de Miguel, que começara com uma simples redação escolar, havia se transformado em uma série de livros infantis que ajudavam outras crianças a compreenderem e lidarem com situações de separação familiar. Histórias de Recomeço, como foi chamada a coleção, estava presente em todas as bibliotecas dos centros do projeto. Teresa e Roberto, olhando para a filha que haviam quase perdido e para o neto que os havia ajudado a reconectar, compreendiam. Agora que algumas histórias precisam ser quebradas para serem reescritas de forma mais bonita. Sua família não era mais apenas um núcleo fechado, mas parte de uma rede maior de amor e transformação. Naquela tarde especial, enquanto compartilhavam o bolo ainda quente com as participantes do projeto, Helena percebeu que sua história havia se tornado muito maior do que ela mesma. O Doces Recomeços não era apenas um projeto social. Era um movimento de esperança que continuaria crescendo e transformando vidas muito além de seu tempo. Miguel, observando sua mãe conversar com uma jovem participante, rabiscou em seu caderno: "Às vezes pensamos que uma história chegou ao fim, mas na verdade ela está apenas começando um novo